Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um programa Fortalecidos pela Palavra de Deus. Aqui mais uma vez conosco o pastor Monferrari. Pastor, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. E o tema deste programa de hoje, nós vamos abordar os lares que ainda não são completos na presença do Senhor. Pastor, como agir nessa situação onde o lar, nem todos os componentes servem ao Senhor? Veja bem, é uma situação até que nós temos no nosso meio muitos irmãos, muitas irmãs que são de lar incompleto. Pessoas que se converteram e muitas vezes o marido ou a esposa ainda não tiveram essa experiência e até filhos não tiveram essa experiência. Então, a gente sabe que essas pessoas que se convertem são ansiosas para que os lares se completem, que o marido ou a esposa se converta, os filhos. Mas é importante, a primeira coisa é confiar e esperar no Senhor. É a primeira posição. Então, nessa situação, a pessoa vai estar orando, vai estar buscando o Senhor. E nós lembramos que é daquele texto de Davi, né? Esperei com paciência o Senhor e ele se inclinou para mim. Então, tem que ter paciência, né? E tem sempre um texto que me marcou muito, uma certa ocasião, que está lá em Isaías, né? Diz assim, quem crê não se apresse. Glória a Deus. Quem tem pressa é o Senhor. O Senhor tem pressa de aqui chegar, nós temos pressa de encontrar com o Senhor. Mas tem uma palavra que é um consolo para nós, que é um conforto e que é uma promessa do Senhor Jesus, que está lá em Atos. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Então, esperar no Senhor, aguardar no Senhor, que no momento certo o Senhor vai dar essa bênção de completar o lar. Glória a Deus. E às vezes nós somos ansiosos, como o senhor falou, né? Oramos, convidamos, muitas pessoas, inclusive, estiveram na ceia, familiares que foram convidados. Nós cremos que ali eles tiveram uma bênção de salvação. Mas é importante também, né, pastor, ter a questão da sabedoria e o testemunho para que em tudo isso seja um veículo, um modo para que esses familiares tenham experiência com o Senhor, não é verdade? É, isso mesmo. A sabedoria é fundamental. Por quê? Nessa ansiedade da pessoa querer que o marido ou a esposa se converta, muitas vezes a pessoa convida, a pessoa às vezes insiste, mas tem que tomar muito cuidado, porque o outro, o cônjuge, ele não é convertido. Então a experiência dele é de uma pessoa que ainda está no mundo. Então é importante respeitar as pessoas e principalmente os filhos, né? Tem que respeitar os filhos também, a palavra é bem clara a respeito disso, né? Para nós jamais tentarmos os nossos filhos, provocarmos eles, mas deixarmos que o Senhor opere. Então, a posição da pessoa diante do esposo e dos filhos, que é de sabedoria, é de saber entender o que eles estão vivendo, o que eles estão passando no mundo. E, se for o esposo, qual que é a posição? A posição é de esposo e de esposa, de mãe e em relação aos seus filhos. É a educação dos filhos, é o respeito ao esposo e o testemunho dentro do lar, agindo ali como uma esposa e aguardando o Senhor. Então, sem cobrança, né, veja bem, e muitas vezes a pessoa tem uma experiência e quer que o marido ou a esposa tenha a mesma experiência, mas ele ainda não está no caminho. Então, tem que deixar ele seguir o caminho dele até que o Senhor opere na vida dessa pessoa. Glória a Deus. E o testemunho também, né, seja do pai, da mãe, esposo ou esposa, o testemunho ele é fundamental para que haja essa conversão dentro dos lares, não é verdade, pastor? A maneira de se portar, sóbria em todas as coisas, com sabedoria, como o senhor pontuou. A questão do testemunho é muito importante para que haja salvação. Nós lembramos de um texto que está aqui na primeira carta aos Coríntios, que diz uma coisa muito interessante, que as pessoas que se convertem, o lar não é completo, ela entende o seguinte, está em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente
é santificado pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha que coisa interessante. Isso aqui está na palavra, isso aqui é uma promessa do Senhor para aquele que se converteu e o lar ainda não está completo. Então, o marido está agindo como uma pessoa do mundo, os filhos são do mundo. Mas a palavra fala aqui que o marido descrente ou a esposa descrente já santifica o lar já está santificado. E mais ainda, olha só, doutra sorte, os vossos filhos serão imundos. Então, os nossos filhos, ou os filhos daqueles que ainda não estão na presença do Senhor, a palavra fala que eles são santos. Por quê? Porque eles têm uma promessa do Senhor. Nós entendemos, agora uma coisa importante, nós entendemos que da mesma maneira que nós fomos eleitos, nós fomos chamados, estamos no caminho, os nossos filhos, ou esposa ou esposo, também são eleitos e um dia também vão estar no caminho. Então essa é a promessa do Senhor. É interessante, me veio até a memória que é a questão até de Jó, né? Que sacrificava em prol dos seus filhos, né? Todo o cuidado deles ali, porque eles sabiam muitas vezes o que os filhos faziam e da maneira que eles agiam, mas o coração dele, a oração dele, o pedido dele estava ao Senhor pelos seus filhos. Então nesta última hora também nós oramos, jejuamos, pagamos um preço e o Senhor tem cuidado daqueles que ainda não servem ao Senhor, para que no dia, quando o projeto do Senhor ele se concretizar, este encontro aconteça e haja salvação nos nossos lares, não é verdade? Isso mesmo. Agora, você falou a respeito de Jó. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um pastor entregou uma revelação que eu achei muito interessante. Porque Jó, ele perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, ele perdeu todos os seus bens e perdeu a sua saúde. Mas lá no final, o Senhor restaura a saúde de Jó, dá tudo em dobro, mas não dá os filhos em dobro, dá mais 10 filhos. Então, por que não deu em dobro? Aí a revelação que o Senhor deu pastor. Não, porque o Senhor salvou os primeiros 10. Glória a Deus. Não havia perdido, na verdade. Ele não havia perdido os 10 filhos. Muito por quê? Bom. Porque ele orava ao Senhor, jejuava, sacrificava ao Senhor. Então, naquela posição de Jó, apesar dos filhos não andarem segundo a direção do Senhor, segundo aquilo que Jó desejava, mas o Senhor santificou os filhos através da posição de Jó. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma revelação profunda aí da palavra do Senhor. Pastor, há alguns lares que hoje, como nós temos falado, que eles estão divididos. Mas há uma promessa do Senhor para a salvação. Existem lares de pessoas que nunca tiveram experiências com o Senhor e estão fora. E existem também lares de pessoas que serviram ao Senhor, mas hoje estão distante do projeto do Senhor. Qual é o conselho para esses irmãos e irmãs que vivem situações semelhantes a essa? Veja bem, nós falamos em testemunho. O Senhor honra, porque o testemunho é diante, primeiramente, do Senhor. E também da posição, da maneira que a pessoa vai agir diante dos homens. Né? Então, a palavra fala, por exemplo, Samuel, o próprio Senhor Jesus, ele alcançou graça diante de Deus e diante dos homens. Quando nós alcançamos graça diante de Deus, diante dos homens, o Senhor honra e nós cremos, e a experiência que nós temos nesses anos todos, que a família acaba toda vindo para a presença do Senhor. É um texto que emoldura muito isso, né? Em Jó, capítulo 14, verso 7, diz assim, porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Então, há uma pessoa que ainda não teve uma experiência ou já teve uma experiência, há uma promessa do Senhor de uma restauração, de um renovo, que a bênção de salvação ela vai se concretizar no meio da família, não é isso, pastor? Principalmente esse texto aí, ele é muito propício para uma pessoa que muitas vezes deixou a presença do Senhor. Às vezes nós temos uma família, né? O filho, ele cresceu na obra, chega a uma determinada idade, ele toma outro caminho. Mas ele tem uma experiência. A palavra, a semente, está no seu coração. Então, quando foi cortado aí, foi tirado de algum motivo, a gente não sabe, muitas vezes pode ser por uma má companhia,
uma má orientação ou mesmo por um problema que surgiu dentro da igreja ou na família. Mas a palavra fala que dá esperança. Exatamente. Então, interessante que esse texto ele está em Jó, exatamente porque Jó, ele passou toda aquela prova, tudo que ele viveu, mas ele jamais deixou de confiar no Senhor. Então, é só confiar no Senhor e saber que há uma esperança e um dia a pessoa vai novamente estar na presença do Senhor, vai novamente ser usada, dar frutos e vai ser uma bênção na presença do Senhor. E a própria palavra, ela emoldura muito desses exemplos, né? Quando nós vamos olhar, por exemplo, a situação do filho pródigo, aquele mancebo ali, ele pede a herança do pai, e é interessante que ele recebe o que ele pediu, e mesmo assim ele toma a decisão de sair da casa para outros lugares, e ali ele gasta o dinheiro, ele vive em condições desfavoráveis, até que ele toma a decisão ali de, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Nós cremos nisso, né, pastor? Que aquele que saiu, o Senhor, ele vai prover todas as coisas, mover todas as coisas, para que ele retorne à casa do pai. E é interessante que tem o sentido espiritual, que é o mais importante, mas também tem até o sentido de família. Há muitas, às vezes, entes queridos que se distanciaram do Senhor, se distanciaram de outros familiares, mas o Senhor tem uma bênção de reconciliação, não é verdade? E tem um detalhe muito importante. O Senhor Jesus, certa vez, diz assim, daqueles que meu Pai me deu, eu não perderei nenhum. Então, veja bem, o Senhor morreu por nós, derramou seu sangue por cada uma de suas ovelhas, individualmente. Então, lá na parábola da ovelha perdida, o Senhor vai falar? Deixa as 99, ou seja, ele deixa todos que estão ali no aprisco e vai buscar a ovelha perdida. E como o Senhor busca é algo maravilhoso. A gente tem experiência de muitas vezes o Senhor buscar essa ovelha na última hora. Sim. Né? Temos várias experiências. A pessoa, ela, por um motivo, ela desvia do caminho, ela sai da presença do Senhor, passa praticamente o resto da vida, mas numa determinada situação, muitas vezes a pessoa vai parar num CTI ou vai ter um acidente, alguma coisa assim, e na última hora o Senhor ainda resgata aquela ovelha e leva para a eternidade. Nós tivemos várias experiências que na última hora o Senhor resgatou a ovelha que tinha saído pela misericórdia do Senhor, porque era a ovelha do Senhor. E o Senhor ama a ovelha e muito mais, às vezes a ovelha nem percebe isso, nem sente aquilo que o Senhor está fazendo, mas o Senhor jamais se esquece daqueles que por ele o Senhor morreu. Glória a Deus. Então, para concluirmos este programa aqui, nós podemos deixar uma mensagem de ânimo no aspecto seguinte, né? O Senhor prometeu que tem uma bênção para a sua casa, o Senhor prometeu que tem uma bênção de salvação para aqueles que você ama. Não importa o tempo, não importa a condição, mas a promessa do Senhor, ele vai se cumprir no meio da sua família, não é isso, pastor? Mesmo. E nós vamos fechar com aquele texto que nós já mencionamos, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É a confiança que nós temos no Senhor e na palavra do Senhor. O Senhor tem abençoado muito as nossas famílias, a verdade é essa. Amém. Nós estamos chegando ao término desse programa e nós esperamos que aquilo que foi dito, o conselho que foi dito, seja útil para você, para a sua casa. Hoje terminamos aqui com essa certeza. O Senhor vai fazer cumprir a sua promessa na sua vida e na vida da sua família. A todos a paz do Senhor Jesus.